Que alegria, irmãos, mais uma vez podermos separar esse tempo para cultuarmos e adorarmos a Deus. Convido você a abrir a palavra de Deus em Jeremias capítulo 1, farei a leitura dos versículos 4 a 10. Esse texto trata da chamada de Jeremias para pregar ao povo de Israel num período de crise, num período de grande idolatria. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que te ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Estamos chegando no final do mês de missões, mês de setembro, onde nós enfatizamos esse tema. Mas na verdade nós estamos iniciando o ano de missões, porque neste mês nós desafiamos a cada membro da igreja a participar do programa Promessa de Fé, onde cada um pela fé vai separar uma oferta mensal por 12 meses e vai consagrar, vai dedicar ao ministério missionário. Então confio que cada membro da igreja esteja fazendo isto para que os nossos missionários continuem recebendo as suas ofertas mensais. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez agradecemos por esta manhã e a rica oportunidade de estarmos unidos, mesmo que online, para adorar e cultuar o Senhor. Obrigado, Deus, por todas as mensagens que ouvimos durante este mês, nos desafiando a missões. Agora chegou a nossa vez de respondermos a este desafio. Que cada membro da igreja realmente se coloque diante do Senhor em oração e possa separar pela fé uma oferta mensal e possa consagrar a Deus esta oferta para o ministério missionário. E assim que a nossa igreja seja uma igreja atuante em missões. Ó Deus querido, obrigado, agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Olá irmãos, tudo bem? Estou enviando esse vídeo para primeiramente agradecer a sua participação, nos sustentando de diversas maneiras. É possível perceber o sustento de Deus por meio da vida de vocês, através das orações, através do cuidado quando algum irmão pergunta como está o ministério, como estamos nós pessoalmente, e também pelo sustento financeiro, que a igreja se manteve firme, nos ajudando mesmo em meio à pandemia. Vocês puderam honrar esse compromisso. Somos gratos a Deus por isso. Falando do ministério, capelania hospitalar e militar, nós interrompemos o trabalho em março por conta da pandemia do coronavírus. Nós não sabíamos muita coisa a respeito dessa doença, ainda não sabemos, e o medo também, no fim das contas, acabou afetando as áreas em que a gente atua. Então, por bem e por causa da quarentena imposta no estado de São Paulo, nós entendemos que era melhor não forçar a barra e permanecer em isolamento como era o correto ser feito. No final do mês de julho, a pedido do coronel da FARA, do CPAM5, que é cristão, que tem ajudado o Ministério dos Prêmios de Cristo, com quem eu trabalho, nós voltamos ali à medida do possível, ajudando com entregas de cestas básicas, participando de alguns ofícios da Polícia Militar. Infelizmente também participamos de alguns ofícios fúnebres, mas isso mostrou para ele que ele podia confiar na gente,
o nosso compromisso com Jesus nos impulsionava a querer voltar o quanto antes, claro, tomando todas as medidas de segurança. Então, no mês de agosto e agora no mês de setembro já temos trabalhado a todo vapor, vários dias da semana, alguns fins de semana trabalhando com a polícia. E Deus tem abençoado, tem usado esse comandante para abrir portas para os PMs de Cristo e o trabalho da capelania militar. Quanto à capelania hospitalar, infelizmente ainda é perigoso frequentar hospitais sem necessidade de cuidado da própria saúde, porque fazer visitas nesse contexto de pandemia demandaria não só o uso de paramento, mas também demandaria muito mais cuidado, porque os riscos são maiores quando se frequenta vários andares, vários leitos, entra e sai do hospital. Isso tudo seria colocar em risco pessoas que não precisam necessariamente estar ali no hospital. Então, enquanto a vacina não estiver disponível, infelizmente eu imagino que o trabalho da capelania hospitalar vai permanecer pausado, pensando na segurança dos pacientes, familiares que também não estão tão presentes assim nos hospitais e os próprios visitadores. Conto o coração dos irmãos para que Deus nos motive nesse ministério, para que Deus nos sustente nesse ministério, tanto com os policiais, enquanto a gente aguarda também o retorno da capelania hospitalar. Deus abençoe a vida de vocês. Ficamos aqui com muita saudade de rever os irmãos. Um abraço meu e da minha esposa. Tchau, tchau. Então, só quero relembrar aqui algumas informações importantes. Continuamos no nosso programa de receber mantimentos para ajudar algumas famílias que estão precisando de ajuda. Então, separe a sua oferta em mantimento, traga na segunda ou na sexta-feira, deixe aqui na mão da secretária ou no culto presencial no domingo às 18 horas. E também vários irmãos, alguns irmãos já ofertaram guloseimas, mas esperamos que mais guloseimas chegam para atender o número de crianças que nós desejamos atender, tá bom? Bolacha, gelatina, balas, pipocas doces, enfim. Separe essa oferta e traga para que possamos distribuí-las às crianças. Lembramos que os nossos cultos presenciais continuam todos os domingos às 18 horas. É muito importante você que vai participar, faça a sua inscrição no link quanto à sua presença, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Me ajude a te
a verdade da cruz me leva à tua luz, pois Jesus é o caminho, com Ele não sigo sozinho, Ele é a verdade que nos leva ao Pai, e o amor que não nos deixa jamais. Foi tua cruz que Cristo levou, morreu e venceu por amor pra nos salvar, nos salvar, nos salvar, nos salvar. Olá, meus irmãos, quero saudar a todos com a paz de Cristo. Quero, antes de mais nada, agradecê-los pela parceria de vocês para conosco. Eu e Juliana, por meio do cuidado que vocês têm tido para conosco, nós nos sentimos amados por vocês. Então, muito obrigado pela parceria, pela dedicação para conosco, por todos esses anos. Muito obrigado. Sintam-se também abraçados por mim e também pela Juliana. Irmãos, este mês de agosto nós completamos 50 meses à frente do trabalho aqui em Boas Novas. Isto é, 4 anos e 2 meses. O nosso projeto ele tem o prazo de 5 anos. Lógico que esse prazo ele pode se estender um pouquinho mais, como aconteceu com Jaguariaíva. Mas o nosso objetivo, eles têm sido alcançado. Essa pandemia, de fato, pegou todo mundo de surpresa, mas os trabalhos aqui nós estamos dando continuidade, na medida do possível. Com relação ao trabalho aqui em Boas Novas, como eu citei na carta que foi enviada a vocês, nós temos aí 2 etapas que estamos aí na expectativa de cumpri-las, né? A primeira delas seria a transição pastoral, né? Nós temos já um obreiro em mente e nós estamos conversando com ele. E a segunda etapa seria a organização jurídica da igreja. Embora a igreja internamente foi organizada com estatutos, nós já temos uma diretoria executiva em pleno funcionamento, mas nós temos aí que mandar documentação, prefeitura, Receita Federal e tudo mais. Nós estamos na iminência da execução desses planos. Isso vai acontecer nos próximos meses. Se tudo correr bem, no dia 1º de junho de 2021, nós vamos encerrar o trabalho aqui. Mas isso se nós conseguirmos fazer a transição pastoral e se nós conseguirmos de fato organizar a igreja juridicamente, que seria a última etapa do nosso trabalho como missionário, né? Como missionários revitalizador. E tudo isso, com certeza, não sem o apoio de igrejas fundamentalistas, né? Então eu sou grato a Deus pela vida de vocês. E uma vez que foi me solicitado para que eu gravasse um vídeo estimulando missões, eu me senti muito motivado a repartir com vocês uma reflexão bíblica, tá bom? E eu gostaria de convidá-los a refletir comigo um trecho que encontramos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 15. Se você tem uma Bíblia aberta e você quiser me acompanhar, eu vou usar esse texto para fazer uma afirmação a vocês todos, mas toda a pregação vai ser desenvolvida a forma como Deus trabalhou na vida de Jonas como um missionário, né? Mas Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 15, cita o seguinte: o Senhor falando: porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Eu quero chamar sua atenção para a primeira parte do versículo. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Vamos orar? Querido Deus, abençoe a igreja Batista em Rio Bonito, abençoe o pastor Alfredo com a sua esposa, seus filhos,
a liderança da igreja, os membros da igreja, os adultos, os homens e mulheres, os jovens, as crianças. Abençoa-os, Pai. Eu sou grato pela vida do pastor Alfredo e o amor que ele tem por missões. Ele tem de fato ao longo do meu ministério demonstrado um grande amor para comigo, para com Juliana, juntamente com esta igreja. Que o Senhor os abençoe e o Senhor os fortaleça na fé. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, talvez uma característica que nós cristãos deveríamos descansar é que Deus tem pleno controle sobre a sua criação. E nós não somente deveríamos descansar nisso, como também nós deveríamos confiar. Quando nós falamos sobre missões, a principal pessoa interessada em missões é o próprio Deus. Deus, ele é um missionário. O Filho de Deus também é um missionário. A igreja que Deus tem plantado aí no Rio Bonito, ela é uma igreja missionária. O pastor da igreja de vocês é um pastor que tem um grande coração missionário. Todos vocês estão cercados de pessoas envolvidas com missões. Meus irmãos, não seria diferente que vocês também tivessem uma grande paixão por missões. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse texto, porque os homens, no geral, eles permitem que Deus esteja em qualquer lugar, até fora de suas vidas. Mas a maioria ou a maior parte dos homens não se sentem confortável de que Deus esteja assentado no seu trono para governar. Deus, ele governa o cosmos, o mundo inteiro. Deus governa a terra. Deus controla, segundo o livro de Provérbios, o coração do rei. Não teria ele controle sobre sua igreja, principalmente a respeito de missões? Talvez algumas coisas tenham acontecido conosco, com a nossa família, com a nossa igreja, com o nosso Brasil, que talvez nos leve a pensar que Deus está fora do controle, ou perdeu o controle. Não, irmãos, Deus, ele reina soberanamente. Foi isso que disse o profeta quando ele falou que o nosso Deus é um Deus entronizado. O Senhor Deus, ele tem o direito de fazer o que quiser com aquilo que é dele. O salmista falou que o mundo, o cosmos, a terra e tudo que nele há, pertence ao Senhor. E fazendo jus à palavra do nosso Senhor, Jesus falando a seus discípulos, porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? E vamos ver isso na vida de Jonas. Eu quero dar uma olhadinha rapidamente com vocês na vida de Jonas, como Deus, sendo missionário, agiu na vida dele para colocá-lo no caminho certo. E um dos problemas que nós temos que conciliar é como que a gente lida com a soberania de Deus e o desejo humano. Né? Deus tem direitos, ele é o Criador, é uma prerrogativa dele. Ele tem direito inerente sobre sua criação. Então nós precisamos compreender que nada acontece na terra sem a permissão dele. Sem a permissão ou aprovação dele. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que Deus nos deu o poder de escolhas, né? O poder de tomar decisões. Deus permite o exercício dessas escolhas. Deus não aprova todas. Mas isso não significa que Deus deixará o homem seguir o seu próprio curso. Deus, ele vai intervir quantas vezes forem necessárias, inclusive na sua vida, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque segundo a Bíblia Sagrada, vocês todos pertencem ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que Deus comprou a sua igreja através do seu precioso sangue. Vocês todos pertencem ao Senhor e Ele vai trabalhar na vida de vocês. Assim como trabalhou na vida de Jonas, que tomou algumas decisões erradas, por um tempo deixou de fazer a vontade de Deus e Deus usou certos elementos da criação,
o qual lhe obedece para trazer o seu propósito desejado no coração daqueles a quem ele tem chamado. E o primeiro caso nós encontramos no livro de Jonas, no capítulo 1. Se você quiser folhear a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, você vai ver Deus controlando os elementos do tempo para trazer o seu propósito desejado, para chamar a atenção de Jonas, que escolheu outro caminho. Jonas, capítulo 1, versículo 4. Confira comigo. Mas, o que diz o texto? Jonas 1,4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Se os irmãos se atentarem, o vento que causou essa grande tempestade, o vento foi atribuído ao próprio Deus, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. É verdade que Deus, como Criador, lá em Gênesis 3, na criação, ele colocou uma sequência natural na formação, inclusive dos ventos. Algo contínuo. E nós percebemos isso, as variações da velocidade do vento. Isso inclui a inclinação da Terra, isso inclui a rotação da Terra, áreas baixa e de alta pressão. Mas aqui no livro do Jonas, temos uma intervenção divina, diretamente atribuída a um ato de Deus, para chamar a atenção do seu servo, para colocá-lo no caminho que ele queria. Os versículos seguintes, se os irmãos se atentarem comigo, demonstra que o mar cada vez mais ficou tempestuoso. Jonas 1,11, leia comigo. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Aquela violenta tempestade cessou quando aqueles homens lançaram Jonas ao mar. Perceba os senhores, que até aqueles homens que nada tinham a ver com Deus, até eles sabiam que aquela tempestade não era algo normal. Até eles atribuíram a Deus. Jonas 1, versículo 14. Leia lá comigo. Então clamavam ao Senhor, dizendo: ó Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, presta atenção, fizestes como te aprouve. As mesmas palavras do Senhor Jesus. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Isso é muito relevante para nós que estamos envolvidos numa igreja local, que estamos inseridos numa igreja que ama missões, que faz missões. Será que eu estou envolvido com missões? É importante que você saiba que Deus pode usar certos elementos que Ele criou para chamar a nossa atenção. O segundo caso está no capítulo 4. Mais uma vez, Deus controlando as coisas que Ele criou para cumprir o seu propósito, para trazer o seu propósito desejado, para chamar a atenção de Jonas e conduzi-lo no caminho que ele queria. Jonas capítulo 4 agora, por favor, versículo 8. Jonas 4, versículo 8. E nascendo o sol, ouça, Deus mandou um vento calmoso. O mesmo Deus que mandou um vento tempestuoso, o mesmo Deus trouxe um vento calmo, calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que esse desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. O registro bíblico, mais uma vez, atribui o vento a uma ação proposital de Deus. Interessante que quando nós estudamos os evangelhos, o próprio Jesus, quando discipulava seus discípulos, ele também ensinou desta maneira.
que ele é Deus. Dá uma olhadinha rapidamente em Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus capítulo 8, versículo 23 diz assim: Então entraram ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós temos que entender que Deus respeita a sua decisão, a nossa decisão, mesmo aquelas que são contrárias às dele. Mas isso não significa que Deus vai desistir de você, vai desistir de persuadi-lo, de convencê-lo. Jonas estava assim, resistindo, relutando. Ele recusou-se ir a Nínive, pregar contra eles. Sabemos que Jonas talvez tivesse motivos para não fazer a vontade de Deus, motivos até legítimos. Mas às vezes os meus motivos, por mais legítimos que sejam, os motivos, por mais sincero que eu seja em não querer fazer aquela vontade de Deus, nós temos que entender que ainda a vontade de Deus, ela sobrepõe a minha sinceridade. Ela sobrepõe os meus motivos particulares, porque ora é a vontade de Deus. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Se nós lermos o texto, Jonas, ao resistir ao Senhor, ele foge, ele foi lançado ao mar. Você conhece a história. E se você voltar para o capítulo 1, você vai ver Deus, para chamar a atenção de Jonas, Deus dando ordem às coisas que ele criou. E agora lá, quando eles lançam Jonas ao mar, a Bíblia vai dizer que um grande peixe foi enviado como missionário. Um peixe, para cumprir o propósito de Deus. Veja o texto, Jonas 1, versículo 17. Perceba que aquele grande peixe, ele foi preparado, nós não temos nem a identidade desse grande peixe. Alguns falam que é uma baleia, né? Nós não sabemos ao certo. Nós nem sabemos se existe outro tipo desse grande peixe. É difícil achar a identidade dele. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esse esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Não sabemos a identidade dessa criatura que engoliu Jonas sem comê-lo. O que nós não podemos negar, o fato inegável, que foi Deus quem preparou esse grande peixe. E Deus deu ordem para que aquele grande peixe, abaixo daquele navio que transportava Jonas e uma tripulação com passageiros, na medida que Jonas foi lançado ao mar, aquele peixe, ele vai ao encontro de Jonas e o traga. E este dentro do seu ventre permanece 3 dias e 3 noites. Inclusive numa viagem marítima que o iria vomitá-lo na praia próximo a Nínive. Isso é fantástico. Deus usando sua criação para trazer o seu propósito desejado. E essa habilidade de controlar a criação, inclusive os peixes, Jesus também demonstrou isso lá nos evangelhos, demonstrando que ele é Deus. Foi ele quem estava chamando a atenção de Jonas. Quer ver só? Lucas capítulo 5, por favor. Abra no evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 3 a 9. Diz assim, Lucas 5, 3 a 9. Entrando em um barco aqui sobre Jesus, o seu discipulado com os seus apóstolos. Entrando em um dos barcos era o de Simão,
Pediu-lhe o Senhor que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, leia comigo aí. Lucas 5, 3-9. Apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes, então fizeram sinais aos barcos dos companheiros para que fossem ajudá-los, e foram enchendo ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão, o Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram e a admiração, se apoderou-se deles e todos os seus companheiros. Todos eles sabiam que foi o próprio Jesus que deu ordem, sem falar nada. E veio aquele cardume de peixes. E foram diretos, aqueles peixes foram direto para as redes. Um ato divino, um milagre. Aquela pescaria, Pedro sabia que não era uma pescaria normal, porque eles trabalharam a tarde inteira e não pegaram nada. O próprio Jesus, quem chamou aqueles peixes. Perceba Deus agindo na vida daqueles a quem ele chama, para mostrá-lo, porventura, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que é meu. Nós também temos um outro caso lá no capítulo 4 do Jonas. Deus, mais uma vez, verificaremos, assim como o Senhor Jesus, usando os elementos da criação, ele como soberano criador, para trazer o seu propósito desejado, inclusive chamando a atenção do seu servo, para que esse permaneça no caminho certo. No capítulo 4, versículos 6 e 7, nós encontramos Deus preparando agora uma planta e mandando um verme missionário. Jonas capítulo 4, versículos 6 a 7. Então fez o Senhor. Deus colocou uma ordem natural na vida vegetal, mas aqui Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrá-lo do seu desconforto. Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, ouça, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Eu quero destacar mais uma vez. Deus, ele não somente sustenta o universo, Deus interage, Deus intervém. Quando ele quiser, a hora que ele quiser, para que a sua vontade prevaleça. Inclusive, agindo na vida daqueles que estão agindo de maneira contrária, por algum motivo, até que sincero, para trazê-los de volta ao propósito principal do seu chamado. Você percebe, olhando para o livro de Jonas, nos evangelhos do Senhor Jesus Cristo, que os seres marinhos lhe obedecem. A vida vegetal lhe obedece, a vida animal lhe obedece, os ventos lhe obedecem, tudo obedece a Deus perfeitamente, mas Jonas não, a nossa semelhança. Deus deu a Jonas uma escolha, assim como Deus dá a nós uma escolha em fazer a sua vontade, e às vezes nós evitamos fazer a vontade de Deus. Às vezes nós resistimos em fazer a vontade de Deus. O que eu sei é que Deus tem um tratamento especial com a sua igreja, porque a igreja é dele. A Bíblia fala com todas as palavras que a igreja pertence ao Senhor. Isso quer dizer, meus irmãos, que Jonas não foi o único que tem resistido. Talvez você tenha resistido a Deus. Outros personagens resistiram a Deus. Elias também fugiu em um momento de angústia e Deus foi atrás.
E se você ler o livro de Reis, você vai perceber que Deus, quando foi no Monte Horebe para buscá-lo, Deus também usou os elementos da criação para chamar a atenção do seu profeta e colocá-lo de volta no caminho de Damasco. Isso também aconteceu com o Pedro, que depois de negá-lo por 3 vezes, desistiu, fugiu, ficou à margem, voltou a pescar e Deus foi atrás dele, teve uma conversa com ele e falou: pastoreia os meus cordeirinhos. E Pedro obedeceu. Eu gostaria de dizer a vocês, todos, irmãos da Igreja Batista Rio Bonito, Deus não vai desistir de nenhum de vocês. O próprio Jesus falou que iria trabalhar na vida de vocês todos, da vida da sua igreja, para que nenhum se perca. Então eu quero que você fique em paz. Vocês todos são preciosos demais para Ele. Para que Ele desista de vocês, Ele não faria isso. Então descanse, não se atemorize. Dedique-se nas oportunidades que você tem para servir a Deus, aonde quer que você esteja. Na sua igreja local principalmente. Envolva-se com missões. Talvez você ajudando missões, você está ajudando a plantar uma igreja, levar pessoas a Cristo. Talvez você está ajudando um obreiro a manter o seu trabalho, inclusive com a sua vida pessoal. A sua parceria ela é fundamental, ela é importante, Deus está vendo. E se por alguma razão, por um motivo legítimo, você tem deixado de fazer aquilo que você sabe que deveria fazer, eu quero que você saiba que Deus vai usar a sua criação, inclusive e principalmente a sua palavra, para mexer no seu coração e colocá-los no caminho certo. Eu sei que a maioria de vocês tem feito um grande trabalho. E eu estou aqui não para apontar, estou aqui para incentivá-los, para que vocês descansem no serviço cristão. Deus abençoe todos vocês. Sintam-se abraçados por mim, por Juliano e pela Igreja Batista Boas Novas. Espero vê-los brevemente. Um forte e grande abraço. Até breve, meus irmãos. Então estamos encerrando o culto desta manhã. Agradecemos a todos os que participaram desse culto, através do louvor, dos números especiais. E agradecemos também ao pastor Mário Botão, sua esposa, ele que trouxe a mensagem, o desafio de Deus para as nossas vidas nesta manhã. Nós vamos mais uma vez orar, encerrando este culto. Obrigado, Deus querido, mais uma vez pela Tua palavra que fala aos nossos corações, que nos desafia a levarmos o Evangelho de Jesus Cristo àqueles que não Te conhecem. E a Tua palavra diz, ó Deus, que é nossa responsabilidade e recebemos poder do Espírito para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, através das nossas vidas, possamos pregar o Evangelho e naqueles locais distantes, que a nossa oferta possa chegar aos missionários, para que eles nos representem, a fim de que o Evangelho seja pregado em todos os lugares. Obrigado, agradecemos e oramos, assim, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.